Fala pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para o canal. Hoje teremos a inauguração de um quadro novo aqui, que é o Nerds Também Comem. Toda última sexta-feira do mês vou postar para vocês algumas receitas bem diferenciadas e hoje teremos arroz no abacaxi, uma pegada mais tailandesa, um prato bem aromático. Espero que vocês gostem e o melhor de tudo, sem crueldade animal. Bora lá na receita então. Então aqui eu vou apresentar os ingredientes para vocês. A gente vai precisar de um limão, certo? Vamos precisar de coentro em pó, aqui eu estou utilizando uma colher de chá. Ele é opcional, mas eu acho que é bem interessante, ele dá um aroma bem legal pro prato. Um pimentão, mas na verdade meio pimentão verde cortado em cubinhos bem pequenos. Aqui eu estou utilizando só o verde, porque é o que eu tenho aqui, mas fica muito legal também, dá um colorido muito bonito pro prato utilizar o pimentão vermelho também, o amarelo e o laranja, fazer um mix ali. E fica bem legal. Se quiser até aumentar um pouco essas quantidades também fica bom, tá? 2 cebolas roxas pequenas, picadas em cubinhos, tá? 1 xícara de amendoim torrado sem sal. Aqui também um outro ingrediente opcional que eu vou utilizar para finalizar o prato, 1/4 de xícara de castanhas de caju sem sal. Vou usar para finalizar. Aqui, muito importante esse ingrediente, é 1 colher de chá bem cheia de gengibre em pó. Vocês também podem utilizar o gengibre in natura, né, picadinho ali, mas o gengibre em pó ele é um pouco mais prático. E açúcar demerara, aqui eu estou utilizando 1 colher de sopa. O açúcar demerara também pode ser substituído pelo açúcar refinado, tá? Sem problema nenhum. A salsinha, a cebolinha, que eu vou usar para o acabamento, tá? No final da receita. Sal a gosto, geralmente eu vou utilizar cerca de 1 a 2 colheres de chá, aí eu vou equilibrando lá. Aqui um ingrediente fundamental também é cogumelos. Eu estou utilizando o cogumelo Paris fatiado em lâminas, tá? Um pouquinho mais grossas, tá? Se vocês podem utilizar os cogumelos que vocês tiverem, vocês podem utilizar aí o shimeji, o shiitake fica muito bom também, o erengui, qualquer cogumelo que vocês tenham, ou até inclusive fazer um mix de cogumelos. O que eu não aconselho é usar realmente o champignon, né? Utilizem esses cogumelos aí de bandejas, uma bandeja já é legal, tá? E aqui eu estou utilizando 2 xícaras de arroz cozido sem tempero nenhum, inclusive sem o sal, que eu vou fazer na receita o sal, tá? Então aqui 2 xícaras de arroz, na verdade esse arroz, das 2 xícaras são de arroz cru, e depois de cozido ele vai dobrar de tamanho, então vai dar mais ou menos aí umas 4 xícaras de arroz cozido, tá? E o azeite de oliva, que eu vou utilizar para refogar algumas coisas. Esses são os ingredientes que também estão aqui na lista. Claro que essa receita vai precisar de um abacaxi. Eu vou utilizar 2 abacaxis. Então essas quantidades são para 4 pessoas. Cada abacaxi rende 2 porções, tá? A gente vai utilizar o abacaxi como prato. Eu já vou mostrar como se prepara o abacaxi aqui, como se faz o corte, tá? Mas antes eu vou refogar ali os ingredientes principais, depois eu preparar o abacaxi, adicionar e finalizar a receita. Vocês podem reduzir a receita também ou dobrar à vontade, é só manipular aí os ingredientes. Dividindo pela metade vocês têm o suficiente para 2 pessoas, fazer um prato bem legal aí para poder surpreender, um prato para casal aí, ou para 4 pessoas se vocês tiverem uma visita aí, que é o caso. Tá? Então vou fazer aí essa quantidade aqui. Então vamos ao procedimento inicial. Bora lá. E esqueci de um ingrediente que também é muito importante, fundamental, pessoal, que é de 1 a 2 taças de vinho branco gelado. Ele não vai fazer parte da receita, ele é mais para beber mesmo. E agora sim vamos ao procedimento. Primeira coisa então, e o legal é ter 2 também espátulas de madeira ou plástico, o que for, eu gosto de usar muito madeira, tá? E uma frigideira funda e grande. Tá? Então é legal para quem tem o wok, que é aquelas panelas mais fundas e esféricas, panela especial para isso, muito legal. Uma dica, né, para quem curte fazer experimentos na cozinha e cozinhar, 3 coisas muito importantes de se ter é uma panela boa e grande, né, uma frigideira aí grande, uma faca legal, faca que
corte bem e tal, sabe? E uma tábua de corte grande e boa também. Pode ser de madeira, plástico, o que for. Então, esses são 3 itens fundamentais que eu acho para cozinha e para poder experimentar e fazer brincadeiras assim. Tá? Então, vou esquentar um pouco de azeite aqui, esquentar a minha panela e vou colocar um pouco de azeite de oliva. De 1 a 2 colheres de sopa eu vou colocar no olho mesmo aqui, certo? Beleza? E nesse azeite, depois que ele estiver um pouco mais quente, eu vou colocar inicialmente a minha cebola e o meu pimentão. Então eu vou refogar aqui nesse azeite de oliva a cebola e o pimentão, certo? Vou testar aqui para ver se o azeite está realmente mais quente. Ainda não está. Então coloquei um pedacinho de cebola ali. Assim que ela começar a fritar ali, né, a ter ali, aí ó, tá começando a ficar mais quente o óleo, aí sim eu coloco toda a cebola para ele já soltar aquele aroma e já ter, aí ó, quase no ponto. Aí, esse é o ponto. Então aqui coloco a cebola e coloco já o pimentão, certo? E vou refogar ele no óleo, no azeite, ou melhor. Também pode ser, ou se vocês não tiverem azeite, pode ser tranquilamente um óleo vegetal da preferência de vocês, tá? Um óleo de girassol, é bem legal, né? Então, mas aqui eu estou usando azeite de oliva, que também é bem aromático. Todos os pratos tailandeses e geralmente orientais aí, né, tem essa tendência de ser, de mexer com texturas e aromas. Então isso é bem legal, tem toda essa ideia aí interessantíssima. Então aqui eu estou refogando a pimentão e a cebola e eu vou adicionar também o gengibre em pó, que pode ser em lâminas, tá? Só de fazer isso eu já vou ver que vai ter um aroma bem legal aqui. Vou usar uma espátula aqui para aproveitar um pouco mais, né? Vou dar aqui, aí. E aqui eu vou, então, nossa, o aroma já começou a ficar muito bom aqui, pessoal. Misturando o gengibre, o pimentão e a cebola. Nossa, tá bem aromático já. Olha aí, ó. Então eu vou refogando assim, um fogo de médio a alto aí, certo? E aí, depois de um tempinho, cerca de 1 a 2 minutos, vocês viram que é bem rápido, eu vou adicionar todos os cogumelos, a bandeja de cogumelos. O cogumelo eu costumo cortar ele em lâminas mais grossas, geralmente para ele funcionar como uma esponja e absorver o aroma do gengibre e de tudo isso que está refogando agora. Tá? Então eu vou deixar o cogumelo reduzir bastante aqui, misturando com essa cebolinha, essa cebola, o pimentão e o gengibre. Uma bandeja parece muito, mas o cogumelo ele acaba reduzindo bastante mesmo de tamanho à medida que ele vai sendo refogado. Então, uma bandeja é o ideal para 4 pessoas. Até meia bandeja, então, para 2 pessoas é ok, tá? Vou só colocar um pouquinho mais de azeite aqui. Fiozinho aqui. Beleza? E aí, deixar ele sendo refogado por mais alguns minutos, geralmente 3, 5 minutos aí, até ele reduzir bastante. Vou mostrar o ponto para vocês aí. Eu gosto de utilizar 2 espátulas para poder misturar melhor. Ó. Depois que a gente adicionar o arroz, as 2 espátulas farão toda a diferença na hora de misturar.
tá? Os ingredientes na panela de vocês aí, na frigideira de vocês. Percebam que ele já está reduzindo, ó. Já está ficando mais macio. Vocês podem até provar um pedaço. A ideia é que ele esteja realmente macio e dê tempo de absorver os temperos que vocês colocaram até então. Aí, olha só. Já está bem legal, tá? Já está bem macio. Então essa é a hora que eu vou desligar para poder não queimar e vou preparar o abacaxi para depois continuar a receita, certo? Desliguei aqui, vou reservar essa parte aqui, deixar ele aqui e vamos ao abacaxi. Aqui, pessoal, qual é a manha do abacaxi? Tá? Vou fazer primeiro com um, depois eu faço com outro. Eu não vou tirar a coroa dele, vou deixar como acabamento e vou cortar ele pela metade, assim. Tá? Aqui. Perfeito. Olha, esse vai ser os meus pratos. Cortei pela metade aqui, tá? E aqui eu vou usar uma faquinha melhor, assim, mais pequenininha, mais simples, para poder fazer um corte no meio dele. Aqui, fiz um corte aqui no meio, certo? E vou fazer os cortes ao redor dele, aqui. Aí, ó. Certo? Circulando aqui o abacaxi com a faquinha. Corte no meio, corte ao redor e aí eu faço em formato cruz, tá? Eu vou fazendo aqui cortes para formarem cubos. Aí, ó, cubinhos, tá? Posso fazer até mais cortes aqui. Aqui e depois o círculo. Para quê? Depois eu vou pegar uma colher e colocar ali dentro da minha mistura. Eu vou fazer a mesma coisa com outro abacaxi aqui, tá? Ó, aqui, beleza. Eu não vou utilizar todos os cubos do abacaxi no prato, tá? Porque é muito abacaxi, tá? Geralmente eu estou utilizando 4 abacaxis que servem para 4 pessoas. 2 abacaxis para 4 pessoas, ou melhor, né? Mas geralmente eu utilizo um abacaxi somente, a polpa de um abacaxi, e o outro abacaxi eu costumo fazer um suco com hortelã e com água, com gelo também, né? Então eu costumo aproveitar um dos abacaxis para suco e o outro para a receita em si, tá? Então aqui, esse aqui vai para a receita. Esse outro abacaxi aqui, que é um pouco menor, vai ser para suco. Eu também vou cortar porque vai servir como prato para as 4 pessoas. Mas a polpa dele eu vou utilizar como suco, beleza? Então aqui eu vou reservar esse abacaxi, vou fazer a mesma coisa com este aqui e só vou reservar a polpa, certo? Voltando aqui o cogumelo e o que eu tinha feito antes, vou ligar novamente o fogo e aí, quando tiver começar a esquentar de novo aqui, eu vou adicionar o abacaxi, a polpa, juntamente, inclusive, a polpa de um abacaxi, juntamente com o caldo e tudo mais, tá? Então, pode ser qualquer um dos dois aqui, eu vou utilizar o maior aqui, vou deixar ele reservado aqui. Ó, começar a esquentar aqui, eu já vou adicionar a polpa. Então aqui o que eu faço? Eu pego uma colher e tiro os cubos, ó. Vocês vão notar quando eu passar a colher, os cubos já vão cair. E eu vou colocar os cubos dentro aqui do meu refogado. E vou inclusive raspar aqui para sair o caldo. Ó. O abacaxi vazio servirá como prato, servirá como recipiente para o arroz depois pronto. Tá? Vou fazer a mesma coisa com outro. Tirar todos os cubinhos. Aqui. E aqui eu vou misturar com o meu cogumelo e tudo que eu tinha pronto antes, tá?
Vou deixar reduzir um pouco. Essa mistura. Separando os cubinhos aqui com a colher, né? Às vezes ele não separa bem quando vocês cortam. Ó, beleza. Pronto. Ó. Vou deixar ele reduzir um pouco porque o caldo também vai fazer com que o cogumelo vai absorver um pouco o caldo desse abacaxi. Essa é a ideia. Então vou deixar ele refogando, reduzindo mais alguns minutos, cerca de 5 minutos. Depois vou para os outros ingredientes que eu já explico para vocês. Essa, sem dúvida, é a parte mais demorada do prato, a parte de redução do abacaxi, do caldo dele. Aqui vocês vão estar cerca de 10 minutos mais ou menos nessa situação. Enquanto ele reduz, vem o ingrediente do glaceamento, que é o açúcar demerara ou açúcar refinado, como vocês preferirem. Então aqui eu vou adicionar o açúcar naquela quantidade que eu comentei para vocês e vou misturar um pouco mais aqui. Esse açúcar vai ajudar no processo de glaceamento. Então logo em seguida já virá na sequência o arroz, coentro, o arroz e o sal, certo? Então aqui o açúcar vai dar, eu vou espalhar um pouco mais aqui, e ele vai ajudar nesse processo de glaceamento, que é incorporando um pouco mais aí e deixando um pouco mais adocicado e espesso esse caldo, que vai incorporar também depois no arroz. Esse é um ponto muito bom do glaceamento. Olha, quando eu passo a espátula aqui, ó, tem pouco caldo já. Ó. O açúcar ajuda bastante nesse processo também. Olha que lindo isso, pessoal. Olha que coisa linda isso aí. Esse é o ponto, então, depois de uns 10 minutos a mais, depois que eu coloquei o açúcar, que eu vou colocar o coentro. Tá? Coentro em pó. Que é opcional, como eu já comentei, mas eu acho um tempero espetacular, aromático, então vai fazer toda a diferença aí. Vou misturar um pouco, só de colocar o coentro eu já percebi aqui nesse processo de glaceamento que ele já deu um aroma a mais aqui pra mim nessa mistura de abacaxi. Então eu vou misturar um pouco mais, e aqui logo depois que eu coloquei o coentro e misturei, eu já vou adicionar o arroz cozido. Então eu vou adicionar aqui todo o arroz cozido. Eita lá! E vou fritar ele nessa mistura aqui. Vou misturando ele e fritando ele, deixar ele também absorver esses temperos todos. Vocês viram que à medida que eu fui adicionando o arroz, eu fui misturando com as duas espátulas, foi desempelotando o arroz, que como ele é um ingrediente que é adicionado muito após, é normal que depois de cozido ele acabe se unindo e grudando, né? Então eu acabo usando essa hora aqui para poder misturar muito bem, certo? E ao mesmo tempo já tirar aqui essas partes que ficam mais empelotadas. Tá? Eu gosto muito de cozinhar o arroz e deixar ele meio al dente, já para não ter reduzir essa questão de ele ficar mais grudado. Ó. Então meu arroz ele foi meio al dente. Na hora que vocês forem cozinhar o arroz, tenham em mente isso. E aqui eu vou deixar então ele fritando um pouco mais aqui. E esta é a hora também, depois de ele fritar um pouco, que eu vou adicionar o sal. Então até agora ele só tem um açúcar, só tem os temperos, está todo absorvendo o tempero. E agora eu vou adicionar o sal depois e vou acertando ali a questão do sal. Certo? Isso é uma questão bem particular, bem a gosto, mas é legal nessa fase que vocês coloquem o sal e vão provando para ver se está legal. Tá? Perceberam que o arroz está estalando? Então nesse momento já está fritando ali, já está mais seco.
Ele já absorveu. E eu vou colocar umas pitadas de sal. E vou usar as duas espátulas para poder... Aí, ó, tá bem frito já, olha só, que legal. Mexer. Para poder incorporar o sal. Essa é a hora de provar um pouquinho para ver se está no tempero ideal para vocês. Em questão de sal, açúcar e todos os temperos. Vamos lá então. Faltou um pouco mais de sal. Ô Mel, me alcança um pouco mais de sal aí. Aí, obrigado. Valeu, Mel. Então é o seguinte, ó. Vou colocar mais umas pitadinhas de sal. Beleza. Isso é questão bem particular, bem a gosto mesmo. Você tem que encontrar um balanceamento legal de tempero, de açúcar e sal. Eu achei que estava muito doce, então eu coloquei um pouco mais de sal. Imagino eu que foi em torno de 2 colheres de chá, talvez 3 colheres de chá de sal, tá? Então eu vou misturar um pouco mais, provar e aí ver se está ideal. Tá? E aí vem o ingrediente para finalizar depois do sal, depois que vocês acertaram o sal, que também vai fazer uma diferença bem legal. Tá? O arroz já está bem fritinho, essa é a ideia. Agora sim. Meu Deus. Agora vem, depois que vocês acertaram o sal, vem a questão do limão, pessoal. Vocês vão colocar o suco de um limão aqui, porque a culinária tailandesa é isso. É uma mistura de agridoce com ácido, com a acidez do limão, tá? Isso é muito, muito legal. Vai dar aquele toque especial para vocês, o suco de um limão, para finalizar. O aroma está espetacular, pessoal. Vocês não têm ideia. Vai surpreender muito se vocês fizerem essa receita para ocasiões especiais. Aí, eia lá, saiu, faltou arroz para tudo que é lado. Então, mas essa é a ideia, né? Cozinhar é isso aí, meu. Depois que eu coloquei o limão, eu vou desligar e vou finalizar com a castanha, com o amendoim e com a salsa picada. Então depois eu vou finalizar isso aqui. Vou colocar a salsa picada aqui, a cebolinha, a castanha e o amendoim e vou servir lá no abacaxi. Na finalização, faltaram 4 ingredientes: o amendoim torrado, a castanha de caju, a salsinha e a cebolinha. O amendoim eu costumo colocar então nesse momento. Tá? Deixo a castanha para finalização, então coloco o amendoim, coloco também, depois do amendoim, a salsinha, né, o tempero verde, e na hora de empratar, eu vou colocar a cebolinha e a castanha de caju no abacaxi. Tá, então vamos ao empratamento, agora já está praticamente pronto. Faltou só a finalização no abacaxi, que será o nosso prato. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado da receita. Se gostaram, se inscrevam no canal, comentem, indiquem para amigos também, isso ajuda bastante. Vocês são os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, na verdade. Grande abraço, pessoal, e até a próxima receita no próximo mês.